Bom dia para todos, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão ver essa transmissão, essa live. 4 de setembro de 2023, estamos prontos para mais um encontro nosso aqui no Vida Feliz. Andréia Moreno, amiga querida, Luiz Martins, outro querido também, Dani Baia, que bom que vocês podem estar ao vivo. Meu primo Neto, queridão também, muito bom ter a presença de vocês ao vivo. E também Rosa, outra amiga também querida. É bom ter a presença de vocês, o carinho de vocês. Isso é fundamental, de vocês também que veem essa transmissão depois. O meu abraço, o meu apreço, a minha gratidão por de repente esperarem, né, essa mensagem. Isso é algo que também eu conto muito com vocês, né, para que a gente possa tocar outros corações. Zé Ricardo está entrando aí também, muito bom. Meu amor, Mariângela também já toca a galera que coloca aí o celular para tocar, para chamar a atenção. Mas é isso aí, gente. Vamos seguir em frente com essa nossa contribuição. E hoje nós escolhemos um tema muito interessante também, como sempre, e sobre as nossas manifestações, as nossas impressões sobre as outras pessoas, sobre os outros, né? De que maneira nós nos reportamos nas nossas conversações em relação aos outros. E eu escolhi aqui do nosso livrinho, Vida Feliz, a mensagem número 25. E a Joana de Ângeles fala o seguinte: Patrícia Duarte, querida, que bom estar aí por aí, que bom que você está por aí também. Então essa mensagem 25 do Vida Feliz, a Joana de Ângeles fala o seguinte: sempre que interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas. Na impossibilidade de fazê-lo, porque a pessoa tenha uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra em processo de recuperação. Sejam tuas as opiniões que edifica e a palavra que ajuda sempre. Carlos Rafael, meu amigo, tudo bem? Isso realmente é algo extremamente importante, porque existe uma tendência, vamos dizer assim, não digo uma tendência, né, mas há um comportamento quase que natural de muitas pessoas que, quando perguntadas sobre alguém, infelizmente, os comentários, as impressões que são fornecidas em relação àquela pessoa são sempre os aspectos negativos do seu comportamento, da sua vida, né? Então, dificilmente, não digo dificilmente, mas as pessoas tendem a falar mal daquela pessoa, realçar os seus defeitos, vamos dizer assim, em detrimento das suas virtudes. Isso é algo que acontece o tempo todo. Então ela está falando exatamente isso, né? Se possível, nós fornecermos as impressões positivas em relação àquela pessoa, né? Agora, se por acaso, se não há nada de positivo, se no nosso entendimento não há nada de positivo em relação àquela pessoa, pelo seu comportamento que ela ela chama aqui de conduta irregular, ou seja, se aos nossos olhos, de repente, aquela conduta perniciosa, equivocada daquela pessoa nos fere a tal ponto de cegarmos-nos totalmente em relação às possíveis virtudes que ela possa ter, ainda assim ela sugere que nós silenciemos ou tenhamos uma manifestação cuidadosa para não piorar a situação daquela pessoa. Até porque a gente, através
dessa nossa expressão, nós estamos às vezes aumentando a característica negativa daquela pessoa. A gente está aumentando o nível de divulgação de algo que é uma peculiaridade negativa daquela pessoa. Então isso é muito comum. Infelizmente isso é muito comum. Especialmente para aquelas pessoas que possuem uma conduta regularmente equivocada, nociva às vezes, né? Então, por exemplo, se alguém vem falar, se eu sei, por exemplo, que determinada pessoa não gosta de uma outra, né, e de repente eu sei algo que aquela outra pessoa fez, ou seja, eu posso estar jogando uma gasolina naquele incêndio porque eu sei que aquela pessoa com a qual eu estou conversando não gosta dessa outra. Então é uma oportunidade, de como ela fala aqui, da gente não aumentar o desgosto, né, a opinião negativa que aquela outra pessoa tem em relação a essa terceira. Não, para que a gente vai falar aquilo? Se eu já sei que eu vou aumentar ainda mais a raiva que de repente aquela pessoa tem da outra. Então isso é uma situação muito complicada, a gente sabe, porque existem situações que são extremamente nocivas, não apenas para aquela pessoa. A conduta dela, às vezes, ela é prejudicial a um grupamento significativo de outras pessoas. Aí sim, nesse caso, inclusive isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse caso, não há dúvida que nós devemos, sim, tomar as nossas providências, já que aquela atitude equivocada ela está prejudicando um quantitativo grande de pessoas. Mas, se é uma conduta equivocada aos nossos olhos, ainda tem isso, né? Se aquela conduta ela é equivocada aos nossos olhos, mas afeta apenas aquela pessoa, ou seja, é uma característica dela que ela vai recebendo os resultados, as consequências das suas atitudes durante o desenrolar da sua vida, a gente guarda para nós, lamenta, né? Mas não ajudar a divulgar as características negativas, os defeitos, né, supostos defeitos que aquela pessoa tem. E ela chama a nossa atenção que nós não somos fiscais do comportamento de ninguém. Quem somos nós para julgar a conduta alheia? E isso a gente faz o tempo todo, né? E não raro esse tipo de atitude, desse julgamento, é algo às vezes muito rígido. Nós somos às vezes muito cruéis mesmo, no momento que nós estamos avaliando a atitude de determinadas pessoas. Então, algo que ela chama a nossa atenção aqui. Quem somos nós, né, para nos estabelecermos a função de juízes da atitude alheia? Né? Como ela fala aqui, de repente aquele indivíduo, aquele comportamento hoje daquele indivíduo já pode estar sendo o começo de um processo de recuperação. Talvez esse indivíduo hoje, agindo dessa forma, já tenha sido um grande passo em relação ao que ele fazia no passado, nessa encarnação atual e em alguma outras para trás. E o mesmo raciocínio que a gente tem que ter em relação a nós, né? Nós precisamos prestar atenção, sim, na nossa atitude, enquanto nós estamos caminhando, nós estamos evoluindo. Mas esse exercício, como ele é muito difícil, de nos voltarmos para dentro de nós mesmos, nós prestamos atenção, nós lançamos a nossa atenção para o comportamento das outras pessoas ao nosso redor, né? Então ela finaliza de uma forma brilhante, eu achei lindo isso que ela fala aqui. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Isso é algo que a gente precisa estar sempre atento. O que está partindo de nós, né? A opinião que a gente tece sobre algo, ela é positiva, ela vai beneficiar. O que sai da nossa boca, a palavra que sai da nossa boca, está sendo edificante. Então, é o convite que a Joana propõe para nós hoje, né? É uma atitude até mesmo de compaixão. Às vezes aquela pessoa, o que ela está mais precisando
é que talvez nós cheguemos para ela e tentemos, dentro do possível, dentro da condição de proximidade que a gente tenha, de maior intimidade ou não com ela, a gente tente conversar e fazê-la entender que aquela atitude é uma atitude um tanto quanto equivocada, que a está prejudicando tremendamente. E não sair por aí queimando a pessoa, detonando a pessoa, falando coisas que, enfim, que em nada vão contribuir para o processo de reequilíbrio, o processo de melhoria da capacidade, da condição daquela pessoa. Eu sei que isso é muito difícil, mas são, como eu falei no começo, é mais um aspecto interessante para a gente pensar, porque o projeto é Vida Feliz. Então, quando a gente busca a nossa felicidade, é todo um processo recheado de apontamentos interessantes, de reflexões interessantes que a gente pode e deve ter em relação à vida que a gente leva. Tá bom, gente? Então quero agradecer a presença de todos vocês. Um grande abraço a todos, uma ótima semana. Que Deus siga nos abençoando, nos dando todas as condições de buscarmos a nossa felicidade da melhor maneira possível. Tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira.